Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja o hábito dos vossos corações. Também quero saudar aqueles que nos acompanham pela internet, através das mídias, os irmãos lá de Taperoá, que estão nos ouvindo através das ondas da Taperoá FM, naqueles sítios, naqueles lugares ermos, mas que o Senhor se faz presente em todo lugar da terra. É uma grande responsabilidade, é uma grande honra estar no púlpito da igreja num domingo à noite para ministrar a palavra de Deus, né? Ainda mais tendo o pastor Luiz como nosso pastor, que tem ministrado aqui sermões que nos edifica e nos ensina tanto. Mas servimos ao mesmo Deus. E a pessoa interessante que nós saímos de casa para cultuar não é o pastor nem ninguém presente aqui no templo fisicamente. A pessoa é Cristo e Ele está aqui. Amém? E nesta noite nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 1, os versículos do 9 ao 18. 1 Samuel, versão revista atualizada, capítulo 1, versos 9 ao 18. Uma história interessante que tem muito a nos ensinar, e nesta noite nós vamos passear neste texto e extrair dele grandes lições para nossas vidas. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passando Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Obrigado, Deus, por este domingo, por este momento auspicioso, por esta honra, por esta responsabilidade, e fazendo nossas as palavras de Samuel: fala, pois os teus servos escutam, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pano de fundo dessa história é bem interessante. É um momento difícil que o povo de Israel estava atravessando. O livro de Juízes termina dizendo que é nesse período aqui que isso acontece, que cada um fazia o que dava na teia, né? No nosso linguajar. Cada um fazia o que bem entendia. Lideranças pontuais eram levantadas
aqui, acolá, numa região ou noutra, mas não havia uma homogeneia, não havia uma união, uma coesão da nação. Era cada um por si, como diz o ditado, e Deus por todos, e Deus sempre será por todos. E a situação era dramática. A situação era tão dramática que o sumo sacerdote de então, Eli, estava agindo de forma totalmente antagônica ao que deveria ser o papel de um líder espiritual. Seus filhos, como sacerdotes, faziam e desfaziam com as coisas do templo, com o que pertenciam ao Senhor e também ao povo, e eles usurpavam para se locupletarem. Se vocês leem depois, vão entender que situação dramática, a ponto de Deus trazer aquela punição severa da própria arca ser tomada pelos filisteus mais tarde. E Eli era esse, Maria vai com as outras, não repreendia os filhos. E o contexto da nação era essa. Mas tem uma coisa positiva com esta família da qual lemos a história, ou seja, desta mulher angustiada, desta mulher amargurada. Se nós começarmos a ler dos primeiros versículos, vamos perceber que todos os anos eles subiam para Siló. Siló era então o lugar da adoração, era onde estava o tabernáculo. E eles vinham de Ramá, caminhavam mais de 30 quilômetros para chegar até Siló. Hoje 30 quilômetros é fichinha, né? A gente percorrer. Mas isso há mais de 3.000 anos atrás. Mas todos os anos essa família estava lá em Siló. Isso indica de que esse líder, ele era um homem temente a Deus, até porque ele era da tribo dos coatitas, mesmo morando em Ramá, na divisa de Efraim com Benjamim, mas era da tribo dos levitas, pertencente à tribo de Coate, à linhagem de Coate. E também diz o texto que ele tinha Ana, com certeza sua primeira esposa, e Penina, com quem ele contraía um segundo casamento, certamente por conta da situação de Ana, por não poder conceder filhos. E o positivo é isso, é que eles mesmo num momento dramático, a nação esgaçada, passando por uma decadência espiritual tremenda, eles iam buscar a Deus, independente das circunstâncias. O negativo da história é que Ana trazia consigo essa dor, que não era interna apenas, mas era externalizada na situação dela ser estéril. E no contexto daqueles dias, uma mulher estéril, principalmente no âmbito dos judeus, era tido como maldição. Era alguém de quem Deus não gostava, era alguém de quem Deus quis marcar, como diz o outro, para não perder de vista. E isso trazia sobre si esse abatimento interior, esse acaçapamento da alma, mas também a sua opositora, a Penina, diz os primeiros versículos, que a xingava, que a menosprezava, que desdenhava dela, porque Penina tinha filhos e filhas. Lá no versículo 4 diz que Penina tinha filhos e filhas. No mínimo, tinha 4, 2 meninas e 2 meninos, porque estavam no plural, então pelo menos 2 de cada. Mas não, a Bíblia não precisa o número exato desses filhos, mas tinha. No entanto, Eucana dedicava a Ana toda a sua atenção. Dedicava, mesmo que ele repartisse na hora da refeição, que era uma forma de adorar, ele repartisse
com os filhos e as filhas e com a esposa, a segunda esposa, aquelas porções, diz o versículo 5 que a Ana ele dava porção dobrada. Mas Ana era abatida, acuada, cabisbaixo, a ponto de Eucana dizer: mulher, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Por que você está assim? Você não tem meu amor, minha dedicação? Mas tem coisa, gente, que nada resolve. Dinheiro não resolve, posição social, poder, nada. Tem coisas que só o socorro de Deus e nada mais é que nos tira do fosso, nos tira da angústia, da ansiedade. Senão o rico não sofria de ansiedade. E nesta noite, irmãos, nós vamos extrair 4 lições deste momento de Ana, desta situação vivida por Ana. E temos como título para esta noite: busque a Deus, independente das circunstâncias. Busque a Deus, independente das circunstâncias. A primeira lição que nós vamos extrair daqui: na angústia, se volte para o Senhor. Olha o que diz o versículo 10. Levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quantas vezes essa mulher já não deveria ter ido para aquele lugar? A sua situação já era antiga, não sabemos quantos anos, mas levando-se em conta que a outra tinha pelo menos 4 filhos, né? No mínimo 5 anos, ela já sofria com esse desgaste, com essa angústia, com esse percalço tremendo, essa adversidade que a afligia diariamente. E todos os outros anos que ela foi, talvez ela não tomou uma atitude, talvez ela não reagiu, talvez ela ficou passiva demais diante do problema, da dificuldade, porque é assim que na maioria das vezes acontece conosco. A gente costuma focar o problema, vislumbrar o problema e às vezes torná-lo maior do que Deus. Meu irmão, não tem problema que Deus não resolva. Não existe oração que Deus não escute. A Bíblia diz que Jonas estava no ventre do peixe e nas profundezas dos mares. Você sabia que há profundezas no oceano com mais de 11.500 metros de profundidade? As fossas de Mariana, nas Filipinas, no Oceano Pacífico? Pois bem, mesmo que você esteja no ventre do peixe e lá nas fossas de Mariana, sem nenhuma luz de sol, escuridão total, breu absoluto, sua oração, minha oração, chega até Deus. E ela tomou uma atitude naquele dia. Estava sem se alimentar, porque é consequência, é óbvio. Quando estamos com ansiedade, gente, a ansiedade é tão terrível, que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele instrui-nos, mostrando as aves do céu, os lírios, mostrando que ele cuida de tudo isso que está aí, que não tem muito valor, igual a minha e a sua vida. Por que ele mostra esse exemplo? Para que evitemos viver ansiosos, porque a ansiedade antecipa o sofrimento. Ansiedade é morrer de véspera feito peru. E mais de 70% das nossas preocupações não se realizam. Eu já disse isso aqui, vou repetir. O dia que eu mais me angustiava na minha vida, pasme, era o domingo. Era o domingo.
o dia do Senhor. Às vezes eu ia para cultos abençoados como este, mas saía do culto, chegava em casa, Senhor, por quê? Tanta gente me abraçou, agradeceu, ouviu um louvor, ouviu a palavra, se alegrou e eu estou aqui. Sabe por quê, gente? Preocupado, porque na segunda começava a lida, os boletos, a luta do dia a dia, o trabalho, entenderam? E essa ansiedade, o medo da semana, do dia útil, provocava essa falta de sono, esse palpitar do coração. E isso causa problemas não só psicossomáticos, mas cardíacos, estomacais, enfim, uma série de problemas. E Jesus, querendo evitar, ou que não passássemos por estas situações, ele diz, mostra os lírios e diz, se vestem assim, e são queimados, secam, se as aves, o Pai do céu as alimenta, muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ana, nesse dia, levantou-se como que dizendo, basta. Entenda aqui, não é fazer como fazem alguns aí, eu decreto, eu determino. Não, até porque você vai ver em todo o texto essa mulher, o tempo inteiro, se mostrando como serva, humilde. Porque diante de Deus, meu irmão, nós não temos direito de exigir nada. Deus já nos deu tudo. A salvação é o mais do que suficiente. E a Bíblia diz que ela se levantou, mesmo amargurada, mesmo com a alma espisoteada, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. A primeira coisa, meu irmão, na angústia, se volte para o Senhor. Não chute o pau da barraca, porque não vai resolver. Vai encravar a unha e vai ser pior. Não vá bater no pobre do gato, ele não tem culpa. Não vai escrachar filho, filha, marido, esposa, funcionário, quem quer que seja. Na dor, na decepção, na desilusão, volte-se para o Senhor. A segunda coisa, se comprometa com Deus e não apenas peça socorro. Está bem interligado, porque muita gente é assim, só quer da Bíblia a caixinha de promessa, ó. É bom demais, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enfim, só se pegam com as promessas. Transformam Deus no seu Papai Noel, no seu gênio da garrafa, que esfregou a Bíblia, abriu a Bíblia. Opa, eu estou aqui para lhe atender, meu filho, minha filha. Você quer o quê? Casamento, casa boa, carro novo? É isso que a igreja no Brasil tem feito de Deus. Não apenas busque, mas se comprometa. Olha o que é que diz o verso 11. Fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, da vida da criança, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meus irmãos, entenderam aqui o comprometimento desta mulher? Era humilhada, maltratada por sua oponente por não ter filhos. A outra tinha no mínimo 4. Eu sou abençoada por Deus e você é amaldiçoada. Certamente ela devia ouvir coisas desse nível. Aquilo que angustiava ela vai à presença de Deus. Senhor, se tu me deres isso que hoje para mim é o mais importante, abaixo de ti, é o que mais eu preciso. Se tu me deres, Senhor, será devolvido a ti
por toda a vida dele, por toda a sua existência. Que nível de comprometimento, meus irmãos! Será que nós estamos dispostos a nos comprometermos com Deus? Ou o nosso comprometimento é só no domingo à noite, com as roupas bem estilosas, bem perfumados, para vir ao encontro no templo? Será que é só isso? Porque muitos de nós, e eu estou me colocando em primeiro lugar, só vai churumingar nos pés de Deus quando o sapato aperta. Como eu costumo dizer, quando na porta da geladeira só tem garrafa d'água. Quando está cheia de danoninho, de achocolatado, de guloseimas, de carnes nobres, Deus não é muito lembrado. Devemos buscá-lo em qualquer circunstância. E independente do que o Senhor nos propuser, devemos estar dispostos a segui-lo. Lembrem-se, o convite dele não foi para um tour no Mediterrâneo, num cruzeiro daquele chique, nem estar nas Maldivas, num hotel 5 estrelas com diárias de mais de 120 mil reais. Não. O convite dele foi para pegarmos uma cruz e acompanhá-lo. O convite dele foi para sermos maltratados. Como hoje a maioria do mundo acadêmico, não só no Brasil, em todos os países, consideram as pessoas de fé pessoas com QI baixo. Seguem à risca o que dizia Marx: a fé é o ópio, é a loucura do povo. Para eles, os que se acham os formadores de opiniões, para eles, fé é para aquela velhinha de cocó, aquele velhinho com enxada que passou o dia capinando e vai para aquela igrejinha. É essa imagem que traz. Fé não é para pessoas, para CEO de grandes multinacionais, para políticos de destaques, para as pessoas endinheiradas. Não, isso é coisa para... Como já no tempo de Jesus dizia, ó a turba que acompanha ele. A elite de Jerusalém considerava Jesus um baderneiro que era acompanhado por uma turba. Jesus nos chamou para isso, gente. Para sermos expropriados do nosso orgulho, da nossa posição. Como eu disse no domingo, naquele domingo que ministrei, a imagem que fiquei na mente foi do caixão de Elizabeth II, descendo para a cripta. Depois que tiraram a coroa, o cetro, 70 anos, desceu o corpo sem vida para aquela cripta escura, fria e solitária. Quantos milhares de pessoas não foram a Londres, no castelo de Buckingham, para tirar uma foto com a rainha? Quem quer hoje tirar uma foto com ela? Me diga. Quem? De sã consciência. Então eu pergunto, para que tanto orgulho? Para que tanto queixo levantado, se tudo termina na sepultura? E deixa eu te dizer uma coisa. 48 horas depois do coração parar, do cérebro se liquefazer em um líquido podre saindo pelas narinas e os orifícios dos ouvidos, ninguém, nem nossa família, filho, esposa ou esposo, quer ficar perto. Sabe a única coisa que a gente leva? A única é o que faz para Deus. Não peça apenas, não busque socorro apenas, mas se comprometa com Deus, porque vai valer a pena.
Dr. Milton Medeiros, uma vez lá na Santa Clara, a gente fazia capelania hospitalar naquele hospital. E lá, antes de entrar nos quartos, eu estava com o irmão que acompanhava orando. Quando eu ia saindo, ele veio entrando. Eles me digam uma coisa, me respondam uma coisa. Você acredita de verdade na eternidade? Acho que ele perguntou até por brincadeira ou para testar. Não sei se ele era ateu. Não posso mais nem saber que ele já não está mais vivo. Mas você acredita mesmo? Eu digo, ô doutor Milton, vamos supor que a eternidade seja uma fábula, que a Bíblia seja um conto de fada, uma história de carochinha, como diz o Matuto. Vamos supor que seja. E que não exista a eternidade. Mas ela me promove tanto bem-estar, doutor Milton. Eu vivo tão bem, olha, esse sábado de manhã, luta da semana, chego aqui, vou visitar enfermos, pessoas terminais, como alguns grandes empresários daqui da cidade que não estão mais vivos e visitamos lá em momentos difíceis. Ô, doutor Milton, isso traz tanta paz, uma qualidade de vida tão boa, que se quando eu fechar os olhos não tiver mais nada, eu não perdi nada. Mas se existe a vida após túmulo, e eu creio que existe, quem não crê e tripudia, quando abrir os olhos do outro lado, que justificativa vai dar? Ele riu, bateu no meu ombro e foi embora. Meu irmão, vamos lutar pelo que é eterno. Cristo conquistou para nós. Ele só quer nosso comprometimento. E Ana nos dá essa lição. Pois o melhor que ela queria, o motivo do problema dela, se o Senhor resolver, é do Senhor. É do Senhor. Terceira coisa, derrame sua alma e não apenas as lágrimas. Olha o que diz o versículo 15. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. No versículo 13 vai dizer que Ana orava só no coração. E apenas seus lábios balbuciavam, tremulavam. E isso, Eli estava tão espiritualmente em decadência, que ele não teve o discernimento, o dom do discernimento, para ver que aquilo era uma serva de Deus, contrita, quebrantada, buscando a Deus. Pelo contrário, ele achou que ela estava embriagada. Ou seja, ele não via as atrocidades que o filho fazia, os filhos, Ofni e Finéias. Ele fazia vista grossa para as barbaridades que os filhos faziam, no entanto, julgou erroneamente uma serva do Senhor. Mas o que era que ela apenas chorava? John Bunyan disse uma seguinte frase: é melhor orar com o coração, embora não haja as palavras, do que orar com palavras e não com o coração. Ana orava com o coração. Irmãos, quando a gente ora com o coração é diferente. Não precisa estar gritando para ninguém ouvir. Não precisa estar fazendo relatório para que os outros se apiedem de nós. Tem gente que gosta de fazer um relatório extenso. Às vezes conta até problemas da vida íntima, conjugal, em vez de se resolver, como eu já disse aqui, prejudica mais ainda. O que foi lido aqui como o texto inicial, o versículo de 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Não precisa você fazer gritar numa difusora.
Até porque Deus ensinou o caminho das pedras. E ele disse: entra no teu quarto e fecha a porta. A batalha é com você, e só Deus pode te dar a vitória. Ana derramou lágrimas, é verdade, porque é um sintoma biológico da tristeza. É uma reação do nosso organismo à tristeza. Assim como a dopamina causa aquela euforia, vontade de rir e tudo mais, a tristeza nos faz querer chorar. Franzir o senho, a testa, ficar carrancudo. Mas lembremos-nos do que diz a palavra de Deus, que o Senhor transforma o pranto em folguedo, em alegria. Só Ele é capaz disso. Não é? Vem saindo um enterro do filho único de uma viúva. A mulher, além de viúva, tinha um filho único, aí morre. Eita, que desgraceira. Vai indo para o cemitério, já vai o séquito, sendo acompanhado aquele chororô, aquele pranto. Aí Jesus se depara com essa cena e o que é que ele diz? Não chore. Tem muito nessa frase. Não se desespere, não desanime, não baixe a cabeça. Reconheça seu pecado, reconheça seu erro, reconheça que você pisou na bola, reconheça. Se quebre diante de Deus. Nós nunca vamos decepcionar Deus. A gente decepciona a esposa, o marido, os filhos, porque não sabe do nosso interior. Quantas vezes a gente vê na televisão uma notícia e diz: não é possível, fulano de tal. Deus não é pego de surpresa por nenhum de nós, meu irmão, porque Ele conhece o interior, Ele sabe que somos fracos, Ele sabe que somos limitados, Ele sabe muitas vezes que a lágrima é de crocodilo. Ele, quando interpelou Pedro, Jesus, lá em João 21, ele disse: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, segunda vez: tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro foi lá, desceu: Senhor, tu sabes tudo. Sabe o que está implícito nesse sabe tudo? Tu sabia quem era o valentão todo o tempo. Aquele que ia, que arrancava a orelha, que batia no peito, que dizia que ia. Tu sabias o covarde que eu era. Tu sabias o fraco que eu era. Tu sabias tudo, tu sabes tudo. Mas apesar disso, Senhor, tu sabes que eu te amo. É só isso que Deus quer ouvir de você e de mim. Ana não derramou apenas as lágrimas, derramou a alma. Contou para Deus, não com palavras, mas com sussurrar do coração. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Não tente resolver, não tente vingar-se, não tente fazer com as suas estratagemas, vai dar errado. O problema vai aumentar, as dificuldades serão crescentes, mas derrame a alma. Faça como Maria. Marta estava correndo para lá e para cá. Vocês sabem para que era? Não está explícito, mas fica nas entrelinhas. Com certeza querendo preparar um banquete para aquele convidado ilustre que estava na residência delas. E era mais do que normal, né? Preparar uma refeição bem saborosa
porque Jesus estava ali. E era Marta, atarefada, correndo. Trata peixe, bota cordeiro no fogo, faz isso, corre para lá, corre para cá. Senhor, olha Maria aí, essa desocupada. Ali tem uma coisa terrível, viu? Mesmo a mais sincera serva do Senhor, só porque estava envolvida demais com o imediatismo, as coisas daqui, as coisas materiais, ela teve a arrogância de ir questionar Jesus para Jesus reclamar Maria. Isso nos ensina que quando nos apegamos demais com as coisas daqui, a gente perde a noção das coisas do céu. Por isso, quando os discípulos lá em Atos estavam todos olhando, que saudade, o anjo disse, olha, por que vocês estão olhando para o céu? Ele subiu, já está lá e vai voltar. Agora vocês façam o seguinte, vão cuidar do que precisa ser cuidado. Vão para Jerusalém, vão para Samaria, vão para a Judéia, vão para os confins da terra. E vão falar dele, que ele esteve aqui, que ele viveu, que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele vai voltar. É isso que ele quer de nós. Somente isso. Não apenas exponha a quarta e última lição, mas também confie. Versículos 16 ao 18 diz assim: Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Tem gente que fica, Senhor, ó o meu problema, mas aí fica tomando de volta. Confie, meu irmão. Faça como Ana. A situação era praticamente aos olhos humanos impossível. Ela já tinha anos de casada com aquele homem. E o problema não era o homem, porque com a outra mulher haviam pelo menos 4 filhos. Pelo menos 4. Então o problema, a esterilidade era dela. Esterilidade hoje até pode ser solúvel. E é difícil. Imagina nos tempos de Ana. Mais de 1000 anos antes de Cristo. Sem termos as clínicas com a biologia avançada de reprodução humana. Os equipamentos de alta tecnologia. Sem termos nada disso. Era praticamente impossível. Era uma sentença de solidão para aquela velhinha que era jovem, mas ia envelhecer. E se o marido morresse, misericórdia. Imagina aí vocês. Se Elcana morre, Ana, como seria tratada por Penina, hein? Se ele vivo, ela já desdenhava dela, maltratava, né? Mas depois que ela se voltou para o Senhor, se comprometeu com Deus e derramou suas lágrimas e sua alma, ela confiou. E o texto diz que seu rosto já não estava mais triste. Só um ano depois, ou meses depois, é que ela iria ter nos braços o resultado daquele momento, deste episódio. Mas naquela hora ali, nesse instante, Ana ainda não tinha Samuel nos braços. Ana não tinha nenhum sinal de que sua oração ia ser resolvida. Mas independente disso, ela não estava mais triste, como quando começamos o texto, lembram? Uma mulher sisuda, acabrunhada,
circunspecta, tolhida pela dor, massacrada pelos insultos. Agora, nesse mesmo episódio, nessas mesmas circunstâncias, o texto diz que Ana levanta, vai se alimentar e não tem mais o rosto triste, porque confia em Deus. Então, irmãos, por que ficarmos preocupados? Deixe para cada dia o seu mal. Como já disse, 70% ou mais das nossas preocupações não acontecem. A gente fica sofrendo de véspera, morrendo de véspera, gastando energia, adquirindo doenças, principalmente neurológicas. Descansemos em Deus, irmãos. Porque o mesmo Deus de Ana, de 3.000 anos atrás, é o mesmo que está aqui esta noite. É o mesmo que está na tua casa, na cozinha, no quarto, na sala, na roça, no trabalho, nas viagens. Onde nós estivermos, este Deus está conosco. E nada, absolutamente nada, não há anos-luzes. Um ano-luz corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. É um ano-luz. Dizem que o universo tem cerca de 92 bilhões de anos-luz. Imagina aí. Quantos zeros de quilômetros são? Se um ano-luz, a luz percorre num ano, 9,5 trilhões de quilômetros. Mas deixa eu te dizer uma coisa para aliviar o coração. Não importa a quantos anos-luzes o trono da glória esteja, a oração saiu do teu coração, chegou ao ouvido de Deus. Quando ela sai daqui, e não daqui apenas. Quando ela é o desabafo sincero de um pecador arrependido, que sabe que tem um Deus que pode todas as coisas. No capítulo 2, eu aconselho vocês chegarem em casa e ler. Ana elabora um cântico, que cântico lindo. E faz-me lembrar outra mulher da Bíblia, que lá em Lucas, capítulo 1, versos 46 ao 56, também elabora um cântico, quando recebe uma notícia. Interessante é que a oração de Ana resultou em Samuel, que faria a transição daquele momento difícil que Israel vivia, de juízes que governavam pontualmente e não a nação inteira. Samuel seria a peça-chave que faria a transição desse momento negro para um momento em que Deus escolheria um, segundo o seu coração, e que unificaria toda a nação. Interessante é que Samuel tem os 3 títulos. Não tem de rei, mas como juiz que ele foi, era como se fosse um rei ainda não nomeado. Só o nome, mas tinha autoridade assim. Samuel era sacerdote, porque era levita. E Samuel era profeta. Mais tarde, lá em Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 56, também encontramos uma serva do Senhor contrita e quebrantada, cantando um louvor ao Senhor, agradecendo porque viria um que iria fazer também uma transição, nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, e que teria o tríplice ofício: rei, sacerdote e profeta. Samuel morreu, foi sepultado em Ramá,
e seus restos mortais devem estar em algum lugar do subsolo. Mas Jesus está vivo. Jesus ressuscitou e disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Samuel promoveu a transição dos juízes para os reis. Jesus promoveu a transição da morte para a vida. Jesus promoveu a transição da angústia, da desolação, para o cântico de vitória, para a alegria eterna. Então, meus amados irmãos, que aprendamos com Ana e que louvemos a este Jesus, que é o sentido de estarmos aqui. Não o pastor presente ou ausente, não o corpo de oficiais, não por ninguém, mas por Jesus, somente Jesus, é que nos faz estar aqui. E diante de qualquer circunstância que tenhamos vivido durante o dia, ao longo da semana que terminou, e desta que se inicia, e não sabemos o que vem pela frente, não percamos a nossa confiança. E sob qualquer circunstância, não deixemos de buscar a Deus. O Deus de Ana, o Deus de Samuel, o Deus de Jesus. Que Ele continue nos abençoando, em nome de Jesus.